Oi, pessoal. Eu sou o Dr. Acácio Cardoso, eu sou cardiologista, eletrofisiologista e o atual diretor do serviço de ECG do Hospital das Clínicas aqui da Faculdade de Medicina da USP. E hoje nós vamos falar sobre a fibrilação atrial, mais precisamente da atualização das novas diretrizes de fibrilação atrial da europeia, né, que foram publicadas em 2024. Nós vamos tentar abordar aí os principais tópicos da atualização dessas novas diretrizes. Bem, esse documento ele é bastante amplo. Geralmente, essas diretrizes elas são atualizadas a cada 4 anos. Então, a última diretriz foi de 2020 e o ano passado, em 2024, nós tivemos uma atualização. Ela tem mais de 65 páginas, é um documento com muitas ilustrações e fluxogramas e ela aborda, obviamente, todos os cenários envolvendo o manejo da fibrilação atrial. Bem, o que nós temos de novo nessa diretriz? Essa diretriz ela coloca que existem 25 novas recomendações. O que nós vamos fazer nessa aula é tentar abordar principalmente essas novas recomendações, né? O que aconteceu aí de mais importante, o que eles colocam de mais importante, o que tem de mais atual na abordagem da fibrilação atrial. Bem, e quais são os objetivos dessa nova diretriz? Basicamente, atualizar as recomendações sobre o diagnóstico, tratamento e prevenção da fibrilação atrial, propor novas abordagens para o manejo das comorbidades associadas à fibrilação atrial e refinar as estratégias terapêuticas em anticoagulação e controle do ritmo. Esses são os objetivos principais. Bem, antes da gente entrar basicamente na atualização, é importante a gente aprender sobre novos conceitos que são bastante atuais em relação à FA, a fibrilação atrial. A primeira é a fibrilação atrial clínica, né? É a fibrilação atrial sintomática ou assintomática que é documentada por um eletrocardiograma. Então eu só posso dizer que ela é clínica se ela tiver um registro no eletrocardiograma. Já a fibrilação atrial subclínica é quando nós temos episódios assintomáticos de fibrilação atrial que são detectados por alguns dispositivos, como por exemplo marcapassos, relógios e outros dispositivos vestíveis. E para que ela possa ser confirmada como fibrilação atrial, ela tem que ser confirmada, né? Ela tem que ser confirmada por um médico. Nós temos também os episódios de alta frequência atrial, que são dispositivos que detectam frequência atrial alta, geralmente entre 175 e 220 batimentos por minuto. Outro conceito que é atual é a fibrilação atrial induzida por gatilhos, que é a fibrilação atrial induzida por um fator precipitante reversível, por exemplo, o abuso de bebida alcoólica. E outro conceito que também está bastante em alta em relação à FA é a cardiomiopatia atrial, que é a combinação de alterações estruturais, elétricas e funcionais nos átrios que impactam na evolução da fibrilação atrial. Então, esses novos conceitos eles são utilizados amplamente durante a diretriz e é importante que a gente domine esses conceitos. Bem, como nós sabemos, a fibrilação atrial ela tem uma evolução natural, né? É uma arritmia bastante dinâmica, tá? Então, até antes dela se tornar clínica, ou seja, registrada, né, por um eletrocardiograma, documentada por um método eletrocardiográfico, nós temos um indivíduo que apresenta fatores de risco para o desencadeamento dessa arritmia. E muitas vezes esse indivíduo, esse paciente, além de apresentar esses fatores de risco, ele pode ter alguns indícios, né, de que vai evoluir para uma fibrilação atrial, que são, né, eventualmente a presença de extrasístoles atriais, né, que nós chamamos de triggers para o desencadeamento ou para a iniciação da fibrilação atrial. Então, essas extrasístoles atriais no eletro, no Holter de 24 horas, ou até mesmo os episódios de alta frequência atrial
em alguns dispositivos, isso já pode indicar que talvez esse paciente tenha um maior risco de desenvolver a fibrilação atrial. Então, esse é o estágio pré-clínico da fibrilação atrial. À medida que o tempo passa, esse indivíduo ele vai começar a desencadear esses episódios, né? E nós temos uma evolução, né, um padrão temporal da fibrilação atrial. Geralmente ela se inicia com episódios que são autolimitados, que nós chamamos de episódios paroxísticos. Eventualmente esses pacientes podem evoluir para a forma persistente, em que para que você possa restabelecer o ritmo sinusal é necessária uma intervenção, seja uma intervenção farmacológica ou uma cardioversão elétrica. E, obviamente, se nada for feito, esse paciente ele vai caminhar para a forma permanente, que é o ritmo final, né, dessa arritmia, ou seja, o paciente ele permanece em fibrilação atrial o resto da sua vida. Tá? À medida que a arritmia vai se desenvolvendo, nós temos que o substrato arritmogênico, juntamente com os fatores de riscos, eles vão criando um cenário, uma condição bastante propícia para a evolução dessa arritmia. E é isso que nós chamamos de cardiomiopatia atrial. Então, a progressão da arritmia ela é acompanhada pela progressão de alterações estruturais e funcionais que fazem com que essa arritmia se torne mais persistente e mais difícil de ser tratada. E, obviamente, que ao longo desse processo nós temos também um risco de eventos tromboembólicos, que são mais significativos em pacientes que apresentam fatores de risco, nós vamos ver mais isso adiante, e que também evoluem com formas mais significativas da arritmia. Bem, qual que é o impacto da fibrilação atrial? Então, a fibrilação atrial, ela traz uma série de sintomas que impactam de maneira significativa a vida do paciente. Então, a maioria dos pacientes acabam desenvolvendo palpitações, né, mas eles podem ter dispneia, fadiga, dor torácica, eventualmente tonturas, pré-síncopes e outros sintomas, né? Esses pacientes, em decorrência desses sintomas, podem desenvolver situações relacionadas à ansiedade, depressão, alterações no sono e, de forma mais rara, mais eventual, eventualmente eles podem desenvolver episódios de síncope e, obviamente, quando essa arritmia é bastante limitante, bastante sintomática, ela reduz bastante a capacidade física desse paciente. Nós temos uma série de desfechos que podem ocorrer nesses pacientes. Então, essa arritmia ela pode levar uma maior taxa de hospitalização. Então, um paciente que tem fibrilação atrial recorrente pode acabar internando mais pela arritmia. A insuficiência cardíaca é um desfecho bastante significativo na fibrilação atrial. Então, boa parte dos pacientes podem evoluir com sintomas de insuficiência cardíaca e eventualmente internar com uma insuficiência cardíaca descompensada. O acidente vascular cerebral, né, é um dos desfechos mais significativos da fibrilação atrial. Então, nós sabemos que essa é uma arritmia que está associada ao risco alto de desencadear, seja o acidente vascular cerebral ou qualquer outro evento tromboembólico. Está muito bem definido que essa arritmia também tem impacto na capacidade cognitiva dos indivíduos, então existe uma associação bastante forte entre a fibrilação atrial e a demência vascular, além da depressão, de uma piora significativa na qualidade de vida, e com todos esses desfechos, esse indivíduo acaba tendo maior risco de vir a óbito em decorrência da arritmia. Bem, qual que é o cenário atual e a previsão para os próximos anos em relação à fibrilação atrial? Com o envelhecimento da população, né, nós temos realmente, como essa é uma arritmia que impacta muito os indivíduos acima dos 65 anos de idade, a previsão é que nós tenhamos uma verdadeira epidemia de fibrilação atrial nos próximos anos. Então, existe uma tendência, à medida em que a população envelhece,
nós temos aí no Brasil uma inversão da pirâmide etária, então a prevalência de uma população mais idosa vai acarretar um número cada vez maior de pacientes com fibrilação atrial. Esse risco ao longo da vida é estimado de 1 para cada 3 indivíduos, né, que pelo menos 1 para cada 3 possa desencadear uma fibrilação atrial ao longo da vida. E obviamente que esse número gigante de pacientes, né, com todas as consequências que essa arritmia pode causar, vai impactar economicamente o sistema de saúde, trazer uma pressão forte sobre o sistema de saúde, com todas as consequências advindas das complicações relacionadas com essa arritmia. Bem, aqui nós começamos a discutir sobre realmente as mudanças dessa nova diretriz. Então, essa diretriz, ela criou esse CARE, né? Esse CARE, ele é basicamente a abordagem que nós temos que ter para o paciente com fibrilação atrial. E essa abordagem, ela é um cuidado integral e centrado no paciente com fibrilação atrial. Então, isso é uma mensagem bastante importante essa diretriz, que ela coloca que nós não devemos tratar basicamente e exclusivamente a fibrilação atrial, mas o indivíduo com a fibrilação atrial. E aqui tem uma série de questões, né, envolvidas com esta abordagem que são muito relevantes e que nós temos que ter isso gravado, temos que ter isso bastante consolidado ao tratar, ao avaliar um paciente com fibrilação atrial. Então, tudo começa, às vezes, no estágio pré-clínico, ou seja, antes mesmo do indivíduo apresentar uma fibrilação atrial, ou seja, no momento que ele tem apenas os fatores de risco para o desencadeamento da fibrilação atrial. Então, a diretriz coloca que a letra C aqui de comorbidades e fatores de risco, nós temos que tratar adequadamente esses fatores de risco, controlar adequadamente as comorbidades para diminuir a chance desse paciente desencadear uma fibrilação atrial ou até mesmo melhorar o prognóstico desses indivíduos no momento em que eles já têm a arritmia. O outro ponto que é fundamental no manejo da fibrilação atrial é a letra A, aqui no inglês, de evitar um acidente vascular cerebral ou um evento tromboembólico. Então, esse manejo da anticoagulação, da prevenção de um evento tromboembólico, ele é fundamental na arritmia. Nós temos que avaliar isso ao longo de todo o tratamento desse paciente. A letra R de redução de sintomas, seja através do controle da resposta ventricular ou do controle do ritmo, são duas estratégias que são também bastante importantes e nós utilizamos essas duas estratégias ao longo do tratamento desse paciente. E a letra E aqui do inglês, de avaliação, né, de avaliação dinâmica e reavaliação desse paciente. Então, é um paciente que a gente sabe que ele muda ao longo do tempo. É uma arritmia que ela é dinâmica. Então, eu preciso avaliar e reavaliar ao longo do tempo e ajustar o meu tratamento de acordo com a apresentação e as mudanças que esse paciente vai ter ao longo da sua evolução. Bem, a diretriz ela coloca aqui que esses cuidados eles têm que ser implementados igualmente, né, para todos os pacientes, independente do sexo, etnia, condição socioeconômica, e ele coloca isso como uma indicação classe 1, ou seja, não tem dúvida que essa implementação ela deve ser global, ampla, né, e deve abranger todos os pacientes. Outro passo fundamental e importante que a diretriz foca é na questão da educação para pacientes, familiares e profissionais da saúde. Ela enfatiza que isso é fundamental, ou seja, nós devemos educar os nossos pacientes, informá-los sobre a fibrilação atrial, as suas consequências, enfim, como que deve ser o tratamento. Os familiares devem estar envolvidos nesse processo e nós temos uma série de profissionais, né, que precisam também estar envolvidos e cientes de todos os cuidados necessários, né, para abordar esse paciente. O manejo ele deve ser centrado no paciente, essa abordagem deve ser multidisciplinar. Como eu disse, existem, né, vários profissionais
que teoricamente deveriam estar envolvidos nesse processo. Isso não é uma tarefa apenas do cardiologista, mas do clínico, do geriatra, do neurologista, da enfermagem, da psicologia, ou seja, são vários profissionais que devem estar envolvidos no processo de tratamento e acompanhamento do paciente com fibrilação atrial. Então, como eu disse, o centro aqui é o paciente, né? A abordagem ela deve ser centrada no paciente e não exclusivamente na fibrilação atrial. Então aqui é fundamental que a gente tenha consciência de que os fatores de risco eles são importantes e nós devemos combater e controlar adequadamente esses fatores de risco. Nós devemos, prover informação adequada para esses pacientes e de uma maneira didática e de uma maneira adequada, sem sobrecarregar o paciente, mas fazer com que ele entenda exatamente toda a arritmia, o que ele tem, e os cuidados que ele tem que ter. Nós temos que estabelecer metas de tratamento para esse paciente, então isso é fundamental e tentar atingir essas metas e obviamente que várias decisões que são tomadas ao longo do processo do tratamento da fibrilação atrial, elas devem ser compartilhadas com o paciente, com a família e muitas decisões vão ser necessárias ser compartilhadas com outros colegas, que existem situações específicas que eventualmente são mais complexas e que exigem a participação de outros colegas. Bem, aqui nós temos o controle das comorbidades e dos fatores de risco. Então, essa é uma fase que ela deve se iniciar já antes do desencadeamento da fibrilação atrial, ou seja, para uma grande parte da população que, teoricamente, tem risco de desencadear essa arritmia. Então, nós temos que lembrar que é uma arritmia bastante prevalente, principalmente em pacientes mais idosos, e que 1 de cada 3 indivíduos vão evoluir com essa fibrilação atrial ao longo da vida. Então, tratar essas comorbidades numa fase pré-clínica é fundamental para evitar, eventualmente, o desencadeamento dessa arritmia. E aqui nós temos as nossas metas, Então nós temos que identificar e controlar todos os fatores de riscos e as comorbidades, Um principal fator de risco, por ser o mais prevalente, é a hipertensão arterial. Então nós temos metas aqui para o controle da pressão arterial, na pressão arterial sistólica entre 120 e 129 milímetros de mercúrio e a diastólica entre 70 e 79. A insuficiência cardíaca ela é uma consequência importante da fibrilação atrial e muitos indivíduos que têm insuficiência cardíaca também vão desenvolver a fibrilação atrial, então é fundamental que esses pacientes estejam bem tratados, seja com diuréticos, com vasodilatadores e as novas drogas que são indicadas para o tratamento da insuficiência cardíaca, que essas drogas sejam amplamente utilizadas e usadas nas doses corretas, doses otimizadas. O diabetes também é um fator de risco importante, então o controle glicêmico da dieta é fundamental e nós devemos reforçar isso para os nossos pacientes. A obesidade é um fator de risco muito importante para a fibrilação atrial, ela aumenta o risco para o desencadeamento dessa arritmia em até 50%. Então, quando nós temos um indivíduo com fibrilação atrial e obesidade, nós devemos incentivar e orientar a perda de peso de pelo menos 10% do peso para esse paciente. A apneia do sono tem uma série de trabalhos que mostram uma associação entre a apneia do sono e a fibrilação atrial, e esses pacientes acabam tendo uma pior evolução, eles evoluem para formas mais persistentes ou permanentes da fibrilação atrial, e por isso ela também deve ser abordada e tratada de maneira adequada. A atividade física deve ser prescrita para a maioria dos pacientes que obviamente não tem contraindicação, atividade física aí pelo menos 150 minutos por semana, da forma moderada ou vigorosa, dependendo do indivíduo, mas ela deve ser orientada. E a questão do uso de bebida alcoólica, o álcool, sem sombra de dúvidas, é um fator importante para o desencadeamento dessa arritmia e para
determinar a recorrência da fibrilação atrial, então nós também devemos orientar o indivíduo a reduzir ou até mesmo suspender a utilização de bebida alcoólica. Então todas essas questões, o controle dessas comorbidades, desses fatores de riscos, eles devem ser abordados já na primeira consulta, numa fase pré-clínica e durante a evolução do tratamento dessa arritmia. Bem, passando agora para a letra A do CARE, que é evitar um AVC e um evento tromboembólico, né? Como a maioria de vocês sabem e utilizam na prática clínica, né, para definir se um paciente com fibrilação atrial tem risco para desencadear um AVC ou um evento tromboembólico, nós costumávamos utilizar esse score, que é bastante conhecido, que é o CHA-DISVASC. Então aqui nós temos, né, cada letrinha dessa significa uma situação clínica, a letra C é a insuficiência cardíaca, H a hipertensão, a idade acima de 75 anos aqui pontua com 2 pontos, o diabetes 1 ponto, o paciente que já teve um AVC ou um AIT, ele pontua com 2 pontos, se ele tem doença vascular 1 ponto, se a idade é entre 65 e 74 anos 1 ponto, e o sexo ele também entrava nesse score, ou seja, o sexo feminino, ele também ganhava 1 ponto. Então o máximo de pontuação para esse score era de 9 pontos. Então se nós tínhamos um indivíduo com um CHA-DISVASC igual a 2 para o sexo masculino ou igual a 3 para o sexo feminino, existia uma indicação para anticoagulação oral, para prevenir um evento tromboembólico na fibrilação atrial. Nessa diretriz houve uma mudança desse score, né? Houve uma simplificação do score de risco. Então o sexo ele não é mais considerado. Então todos os outros fatores de risco, né, como eu havia colocado, eles permanecem no score, mas o sexo ele não é mais considerado. Então ele ficou mais simples de ser avaliado. Então teoricamente o indivíduo, se ele tem, independente do sexo, se ele tem uma pontuação igual a 2, ele teria uma indicação para ser anticoagulado. Então o CHA-DISVASC ele virou agora o CHA-DISVA. Então a diretriz recomenda que a gente utilize esse score a partir de agora para definir a indicação da anticoagulação. E quem deve ser anticoagulado? Então, como eu acabei de falar, a anticoagulação é recomendada em todos os pacientes com fibrilação atrial clínica e com elevado risco tromboembólico. Tá? Então isso não tem dúvida de que deve ser anticoagulado. O CHA-DISVA, com score igual a 2, ele é recomendado como um indicador de elevado risco tromboembólico para definir a anticoagulação nessa população. Nós temos aqui alguns pacientes que, independente do CHA-DISVA, eles devem ser anticoagulados desde que eles tenham uma fibrilação atrial clínica, que são os pacientes com miocardiopatia hipertrófica e os pacientes com amiloidose cardíaca. Essas duas populações, eles têm um risco muito alto de desenvolver um evento tromboembólico, e nesses dois cenários eu devo anticoagular independente do resultado do CHA-DISVA. E, obviamente, que ao longo do tempo eu devo sempre reavaliar o risco tromboembólico. Então, um indivíduo que, por exemplo, não é hipertenso, ele pode se tornar hipertenso, que não é diabético, ele pode se tornar diabético, ele pode envelhecer ao longo do tempo e mudar a sua condição de risco em relação ao risco tromboembólico. E, por isso, é fundamental que esses pacientes sejam acompanhados e reavaliados para ver a necessidade de iniciar ou não uma anticoagulação oral. Já os indivíduos que têm um CHA-DISVA de 1, você deve considerar a anticoagulação. E isso é uma indicação classe 2A por essa diretriz. Tá? Obviamente que aqui a decisão compartilhada ela é fundamental, né, para que você possa indicar ou não a anticoagulação. E o que você não deve fazer em relação à anticoagulação? Primeiro, a terapia antiplaquetária ela não é recomendada como uma alternativa ao anticoagulante em pacientes com fibrilação atrial e risco elevado para um AVC ou um evento tromboembólico. Então, nós não devemos utilizar
os antiagregantes plaquetários para prevenção de um evento tromboembólico na fibrilação atrial. E a outra questão que é muito importante, que é independente do padrão temporal da fibrilação atrial, não importa se ela é paroxística, persistente ou permanente, né, o meu risco ele permanece o mesmo, então eu não posso me basear no padrão temporal para indicar uma anticoagulação oral. Tá? O que determina a anticoagulação é o Chá-de-Sva. Tá? Então, não importa se ele é paroxístico, persistente ou permanente, uma vez que ele tem um Chá-de-Sva maior ou igual a 2, eu devo considerar a anticoagulação. Qual anticoagulante eu devo usar? Então, hoje, a diretriz deixa bem clara que os anticoagulantes de ação direta, os DOACs, eles têm preferência em relação aos antagonistas da vitamina K, ou a varfarina. Tá? Então, na maioria das vezes, eu devo utilizar um DOAC na prevenção do evento tromboembólico, na fibrilação atrial. Então, os DOACs já são bem conhecidos, né? A Pixabana, a dabigatrana, a edoxabana, a rivaroxabana, são medicamentos que já estão disponíveis já há um certo tempo. Né? O custo desses medicamentos diminuiu bastante. Então hoje, embora eles não sejam gratuitos, eles são bastante acessíveis para a maioria dos pacientes, tá? E eu devo preferir o uso dos DOACs em relação à varfarina. E aqui a diretriz coloca, né, as doses habituais que nós utilizamos para anticoagular esses pacientes e os critérios para redução da dose também para cada anticoagulante. Eu não vou entrar em detalhes aqui, mas é uma tabela que vocês podem consultar na diretriz para poder ajustar a posologia de acordo com o perfil clínico do seu paciente. Anticoagulação e cardioversão. Como é que eu devo proceder? Aqui, da mesma forma, os DOACs, eles são recomendados quando você está pensando em fazer uma cardioversão elétrica eletiva, né? Então, esses pacientes eles devem estar previamente anticoagulados, então é preferível você usar um DOAC, preparar esse paciente com DOAC do que com a varfarina. Obviamente, se esse paciente não pode usar um DOAC, ou se ele já está usando a varfarina, você tem que se assegurar de que esse paciente esteja plenamente anticoagulado por 3 semanas antes de realizar a cardioversão elétrica desse paciente. Na maioria das vezes a gente faz a cardioversão elétrica. Isso significa que ele tem que ter um NR acima de 2, né, ao longo dessas 3 semanas, né, que precedem a cardioversão elétrica. Se você não consegue se assegurar disso, você não tem certeza de que esse paciente está plenamente anticoagulado, ou que ele não aderiu adequadamente ao tratamento pelas 3 semanas que antecedem a cardioversão, é necessário fazer um eco transesofágico para descartar a presença de trombos intracavitários. E apenas após o eco transesofágico, uma vez que não haja trombo intracavitário, você estará autorizado a realizar a cardioversão elétrica. E após a cardioversão elétrica, a gente sempre mantém a anticoagulação oral por pelo menos 4 semanas, e após essas 4 semanas, se o indivíduo tem um risco alto, um Chá-de-Sva maior ou igual a 2, eu mantenho essa anticoagulação de forma indefinida. Se o risco dele é baixo, eu posso suspender a anticoagulação depois das 4 semanas. FA subclínica em paciente de alto risco. Então aqui começam algumas novidades em relação à diretriz, já que nós tivemos, né, alguns trabalhos que se debruçaram sobre esse tema, ou seja, se o meu paciente ele tem uma fibrilação atrial subclínica, detectada, por exemplo, por um dispositivo, como um marca-passo, né, ou até mesmo com um relógio, né, um smartwatch, por exemplo, e ele tem um risco alto, como que eu devo proceder? Eu devo anticoagular esse paciente ou não? Bem, nós tivemos dois trabalhos que se debruçaram sobre esse tema e tentaram responder essa questão. O primeiro trabalho foi publicado em setembro de 2023. Ele comparou a edoxabana com placebo, né? E aqui, do ponto de vista da eficácia,
nós podemos observar que não houve uma diferença, embora tenha havido uma redução, né, numérica do evento tromboembólico para o grupo da edoxabana, isso aqui não foi muito significativo. Em contrapartida, do ponto de vista de segurança, os pacientes que tomaram a edoxabana, eles tiveram maior risco de evento hemorrágico importante, então eles sangraram mais, né? E isso foi bastante significativo. Então a edoxabana não reduziu o risco de evento tromboembólico nessa população de maneira significativa e aumentou o risco de sangramento. O outro trabalho que foi realizado e que foi publicado em janeiro de 2024 foi o Artésia. Esse trabalho ele comparou a apixabana com a aspirina, né, nessa população de FA subclínica e Chadivasky alto. E nessa população, nós tivemos aqui uma redução do risco de evento tromboembólico para quem tomou a apixabana, comparada com a aspirina. Por outro lado, esses indivíduos sangraram mais, eles tiveram mais eventos de sangramento que foram significativos. Então, os dois trabalhos mostraram basicamente a mesma coisa, né? E aí, baseado nos resultados desse trabalho, ou seja, pacientes com FA subclínica, com Chadivasky alto, eles, uma vez que eles são anticoagulados, eles têm maior risco de sangramento e, eventualmente, eles podem ter alguma proteção, pode ter uma redução do risco tromboembólico, mas o risco de sangramento nesses indivíduos é maior, tá? Então, a diretriz, ela coloca que a terapia anticoagulante ela pode ser considerada em pacientes assintomáticos que têm a fibrilação atrial subclínica e um evento tromboembólico alto, desde que esse paciente não tenha um alto risco de sangramento, tá? Então, nesses indivíduos você pode considerar a anticoagulação com um DOAC. E essa indicação é a indicação classe 2B, ou seja, é uma evidência que ainda ela não é robusta. Bem, um detalhe que pode nos ajudar a tomar essa decisão é quando nós consideramos a carga da fibrilação atrial, além do Chadivasky. Então esse trabalho é um trabalho populacional bastante interessante, né, onde mais de 28 mil pacientes foram avaliados, e aqui eles definiram, né, o Chadivasky dos pacientes e o tempo de fibrilação atrial, isso que nós definimos como carga de fibrilação atrial. Então nós temos aqui, né, o indivíduo que teve uma fibrilação atrial entre 6 minutos e 24 horas e aqueles que tiveram um episódio de fibrilação atrial acima de 24 horas. Então observem que para um Chadivasky de 2, os indivíduos que tinham uma fibrilação atrial acima de 24 horas teriam maior benefício para receber uma anticoagulação oral. Então talvez o tempo de fibrilação atrial ele possa definir, nos auxiliar a indicar uma anticoagulação atrial, uma anticoagulação oral nesses indivíduos que têm uma fibrilação atrial subclínica. Bem, outro ponto que é colocado por essa diretriz é o risco residual de AVC apesar do uso de anticoagulação oral. Então, a diretriz coloca que cerca de 1/3 dos pacientes com fibrilação atrial que evoluem com AVC, eles já fazem uso de anticoagulante oral. Então, esse é um evento importante, significativo, né, e comum. E quais seriam as causas, né, que estão envolvidas nesse processo? Esses pacientes eles têm uma série de fatores de risco, então eles têm outros mecanismos não relacionados à fibrilação atrial para, eventualmente, desencadear ou evoluir com um AVC. Uma das questões que é bastante relevante é a não aderência ao tratamento. Então, muitos desses pacientes não usam adequadamente a medicação e isso acaba impactando no risco de um acidente vascular cerebral. Outra questão que é relevante é a subdose do anticoagulante. Então, às vezes o médico ele opta por fazer uma redução baseada em critérios que não são muito bem estabelecidos e isso, obviamente, vai fazer com que esse paciente tenha um risco residual de AVC. E existem outras questões relacionadas a coagulopatias, que aumentam o risco de maneira significativa para esses pacientes e esses pacientes, mesmo em uso de anticoagulante oral, eles ainda podem eventualmente desencadear um evento tromboembólico. Então, o que eu não devo fazer
com esses pacientes. Então, adicionar um antiagregante plaquetário ao anticoagulante não resolve o problema e não é indicado. Então, se eu tenho um indivíduo, um paciente que tem fibrilação atrial, é anticoagulado e evolui com um AVC apesar da anticoagulação, eu não devo adicionar um antiagregante plaquetário, né, pensando que isso aqui talvez vá trazer uma redução de risco adicional para ele. Isso não é indicado, é uma classe 3. A outra coisa que eventualmente é feita na prática clínica e que também não é indicado é a mudança do anticoagulante. Eu troco um DOAC por outro ou eu troco o DOAC pela varfarina. Isso também não existe evidência de que existe um benefício nesse cenário e também a diretriz recomenda que você não deve fazer essas trocas. Bem, eventualmente nós vamos ter um grupo muito específico, né, e pequeno de pacientes que não podem tomar anticoagulante. O que nós vamos fazer com esse grupo de pacientes? Então a diretriz ela enfatiza que é muito importante, né, você colher uma história clínica, né, muito bem detalhada, né, e determinar os fatores de risco para sangramento, né, quando você vai iniciar um anticoagulante ou até mesmo ao longo da evolução desse paciente. Nós não devemos usar os scores de risco de sangramento para decidir se nós vamos começar ou retirar um anticoagulante oral, né? Eventualmente, o que é mais utilizado na prática é o Hasbled, então esse score de risco ele é utilizado para que você possa estimar o risco de sangramento, mas você não pode se basear nele para retirar um anticoagulante ou até mesmo contraindicar o uso de um anticoagulante, ou seja, ele é um indicativo apenas para a gente corrigir fatores de risco relacionados ao sangramento. E a diretriz enfatiza que é muito importante nós corrigirmos, né, adequadamente todos os fatores de risco modificáveis, né, para um sangramento. E aqui ele coloca uma série de fatores de risco. A idade muito avançada pode ser um fator de risco, um paciente que já sangrou, um paciente que tem problema renal ou que está em programa de diálise, paciente que tem disfunção hepática ou cirrose, que tem algum problema oncológico, né, fatores genéticos, que já teve um AVC prévio, que tem demência vascular, ou alguma patologia intracerebral. Então essas são situações que estão associadas ao maior risco de sangramento e eu tenho que eventualmente acompanhar muito de perto esses indivíduos, reavaliar esses pacientes, né, de forma mais frequente e muitas vezes tentar modificar os fatores de risco para sangramento, né? Isso é fundamental nessa população. Uma vez que você determina que um indivíduo desses ele não pode tomar um anticoagulante oral, seja pelo risco muito alto de ter um sangramento grave ou porque ele já tenha sangrado, né, na vigência de um anticoagulante oral, você deve considerar o fechamento do apêndice atrial esquerdo, o fechamento percutâneo do apêndice atrial esquerdo. Então essa é uma estratégia que a diretriz recomenda como classe 2B para uns indivíduos que não podem tomar o anticoagulante oral. O fechamento ou oclusão do apêndice atrial esquerdo é um procedimento percutâneo e uma vez que esses indivíduos, né, selam, ocluem o apêndice com esse tipo de prótese, após um período ele poderia ficar sem o anticoagulante oral e vários trabalhos demonstram que essa estratégia ela tem o mesmo benefício na prevenção do evento tromboembólico do que o uso dos anticoagulantes orais. Bem, existe uma outra situação em que você deve pensar em ocluir o apêndice. É quando o seu paciente com fibrilação atrial ele vai para uma cirurgia cardíaca. Então, nós temos vários pacientes com FA que eventualmente vão fazer uma troca valvar, que vão fazer uma cirurgia de revascularização do miocárdio. E neste cenário você deve pensar em ocluir o apêndice ou pedir para o cirurgião para fazer a oclusão do apêndice. Por quê? Isso aqui foi avaliado nesse estudo em 2021, então nós temos aqui duas populações de pacientes com fibrilação atrial que foram para uma cirurgia cardíaca.
Um grupo ocluiu o apêndice e outro grupo não ocluiu. Então, fica claro aqui que o grupo que ocluiu o apêndice teve uma redução aí de 33% na taxa de eventos ao longo do segmento, né? A taxa de eventos tromboembólicos. Então, essa é uma indicação classe 1, ou seja, não tem dúvida que tem benefício ocluir o apêndice atrial esquerdo em pacientes com fibrilação atrial que vão para uma cirurgia cardíaca, e dessa forma você estaria otimizando a prevenção do risco de um AVC, um evento tromboembólico para esse paciente. Ainda em relação à estratégia de prevenção do evento tromboembólico, nós temos situações específicas que muitas vezes nos deixam na dúvida se nós devemos ou não anticoagular esse paciente, que são pacientes que têm fibrilação atrial associada a gatilhos, né? Existem uma série de condições agudas, como, por exemplo, as infecções, principalmente a sepse, né, está muito relacionado ao desencadeamento de fibrilação atrial, a pericardite, miocardite, situações emergenciais como choque, trauma, o abuso de álcool é bastante comum e associado ao desencadeamento de fibrilação atrial, drogas ilícitas, as cirurgias e disfunções endócrinas associadas principalmente à tireoide e adrenal. E nós temos condições crônicas também que atuam como gatilhos, como as doenças imunomediadas, artrite reumatoide, lúpus, a obesidade, a doença pulmonar obstrutiva crônica, a apneia do sono, o paciente oncológico, o paciente com esteatose hepática e outras alterações endócrinas. Então, para esse paciente que tem uma fibrilação atrial, basicamente associada a um trigger, né? Eu devo ou não anticoagular. Então, a anticoagulação atrial, a anticoagulação oral, ela deve ser considerada em pacientes que têm uma fibrilação induzida por um trigger específico, por um gatilho específico, tá? Desde que esse paciente tenha um elevado risco tromboembólico, um CHA-DISVA maior ou igual a 2, e essa indicação é 2A. Então, resumo da ópera. Em relação aqui à anticoagulação, que é uma das etapas mais importantes, né, do manejo do paciente com fibrilação atrial. Então, tudo começa pelo risco tromboembólico. Então, nós devemos iniciar a anticoagulação no paciente que tem risco tromboembólico. Como que nós calculamos esse risco? Através do CHA-DISVA. Então, CHA-DISVA maior ou igual a 2, eu devo anticoagular. Se esse paciente tem um CHA-DISVA igual a 1, eu devo considerar a anticoagulação. Eu não devo levar em consideração o padrão temporal da fibrilação atrial para determinar a anticoagulação oral. Então, não importa se ele é paroxístico, persistente ou permanente. Eu indico a anticoagulação baseado no CHA-DISVA. E eu não utilizo terapia antiplaquetária para prevenir um evento tromboembólico nessa população. Isso é contraindicado. Então, eu uso apenas os anticoagulantes. De preferência, os DOACs. Então, os DOACs têm preferência na anticoagulação oral, desde que o meu paciente não tenha uma válvula mecânica ou estenose mitral moderada é importante. Então, para esses dois cenários, esse paciente ele vai ter que tomar realmente a varfarina, e aí eu tenho que garantir uma anticoagulação efetiva no paciente que está realmente utilizando a varfarina, ou seja, eu tenho que manter um NR entre 2 e 3, e esse paciente tem que permanecer nessa faixa terapêutica em mais de 70% do tempo. Quando eu não consigo fazer isso, eu devo considerar a mudança para um DOAC. É fundamental que a gente avalie o risco de sangramento desses pacientes, seja no início ou ao longo do acompanhamento desse paciente, né? Eu devo resolver os fatores de risco, né, que são modificáveis para sangramento. Então, sempre que possível, eu preciso reverter essa situação. E eu não devo utilizar os scores de risco, Hasbled, por exemplo, para retirar ou iniciar uma anticoagulação. Ele é apenas um guia para definir o risco de sangramento e que faz com que eu tenha que acompanhar mais de perto esse indivíduo e, obviamente, fazer as modificações que são necessárias para reduzir esse risco. Para prevenir um evento de sangramento, eu não devo combinar o uso de anticoagulantes com antiagregantes, então eu tenho que evitar essa associação para a maioria dos pacientes. E
Uma vez que existe uma indicação formal para o uso de um antiplaquetário, por exemplo, um indivíduo que tem uma síndrome coronariana aguda e tem fibrilação atrial, ele vai ter que usar um antiagregante plaquetário além do anticoagulante. Eu devo manter essa associação por no máximo 12 meses e após esse período eu devo permanecer apenas com o anticoagulante oral e suspender o antiagregante plaquetário. Então, sempre que possível, abreviar o tempo do uso do antiplaquetário com anticoagulante oral para minimizar o risco de sangramento.